Boa noite, família Voz de Deus. Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Aleluia. Coisa linda é estar aqui esta noite ministrando, aleluia, para a tua vida. Nessa série de mensagens, aleluia, sobre fome. Essa série de mensagens revelada, aleluia, coração de Deus para o coração do nosso pastor Ayo Balogun. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, seja muito bem-vindo, esteja à vontade, o Senhor está neste lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui para compartilhar para você, aleluia, e com você a palavra do Senhor. Como disse anteriormente, estamos numa série de mensagem, todo domingo à noite, essa mensagem online, sobre a palavra fome. Fome, pastor? A palavra fome, ela tem um significado, e ela foi separada dessa forma. Significa fé, F de fé, O de oração, M de milagres e E de expectativas. Estamos nessa série, aleluia, nessa série de mensagens falando sobre fé, oração, milagres e expectativa. Você tem assistido às séries de mensagens? Aleluia, ainda não? Pois eu te digo, por favor, assista às anteriores. Vai lá, vai, curte, vem com a gente, tem algo novo acontecendo. Oh, louvado seja Deus. Deus tem usado o pastor Ayo Balogun no profundo, na série Fome. Um novo tempo chegou, um despertar na vida, mudança de rota, uma descoberta. Isso é novidade para a vida de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida de fé em todas as áreas. Por favor, queridos, uma coisa linda está acontecendo na igreja. Você já percebeu? Você já percebeu? Se não percebeu, deixa eu te dizer uma coisa. Se liga, esteja aí ligado, porque o Senhor está fazendo algo novo em nosso meio. Nos cultos pela manhã, sabe? Tem sido maravilhoso. Nas quintas-feiras, no céu baixinho, na consagração de sábado, nas reuniões de oração, nas subidas aos montes e principalmente nas células. Louvado seja Deus. Então se liga, por favor, vem conosco, vem nessa jornada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe, vem nessa jornada. Estamos despertando fome em você. Estamos despertando fome nas pessoas. Estamos despertando fome na igreja. Você deve estar perguntando, fome de quê, pastor? Eu vou te dizer, não é fome daquilo que perece, não é fome de comida, mas sim fome do que nutre, do que dá força. Sabe, querido, é vitamina de A a Z. Vitamina de A a Z espiritual. Estamos despertando fome de Deus em você. Estamos despertando fome de Jesus em você. Estamos despertando fome do Espírito Santo em você. Então, vai aqui o meu convite. Vem conosco nessa jornada. Vem conosco nessa jornada. Por favor, se liga, preste atenção. Acorda, desperta. Ei, vem conosco nessa jornada. Aleluia. Você vai ver o que o Senhor vai realizar, o que Ele vai realizar na sua vida, na sua família, na sua trajetória, nos seus sonhos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar lendo com você hoje, no livro de Gênesis, capítulo 1, melhor dizendo, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão,
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite, estarmos, Senhor, na tua presença, estarmos, Senhor, em comunhão, estarmos, Senhor Deus, nesse altar. Senhor, que diminua eu, cresça o Senhor. Seja o Senhor com os meus lábios, seja o Senhor com o meu coração, com os meus sentimentos, meus pensamentos, Senhor, aleluia. Seja o Senhor com os meus olhos, seja o Senhor, aleluia, nesta ministração. Pai, eu te peço nesse momento que seja, Senhor, quebrada as forças, Senhor, do inimigo, que seja, Senhor, quebrada, Senhor, todo sofisma, mentira, engano de Satanás. Toda arma forjada, Senhor, no inferno não vai prevalecer contra o povo do Senhor, não vai prevalecer contra a vida do servo de Deus, contra a vida da serva de Deus. Nessa noite nós anulamos, nós repreendemos a força demoníaca, satânica, aleluia, toda a força do mal, toda a força de Satanás, não tem validade na tua vida. Nós queremos repreender também, Senhor, toda enfermidade no corpo, Senhor, aleluia, toda raiz, Senhor, aleluia, cancerígena, nessa noite nós repreendemos, nós anulamos, nós, Senhor Deus, expulsamos, está ilegal neste corpo, em nome de Jesus. Nós, Senhor, te pedimos agora vida, nós pedimos vida, a tua vida sobre estas vidas, e que o teu Espírito, Senhor, aleluia, revigore forças, levante ânimos, Senhor, põe de pé, Senhor, essa multidão, e ó Deus, faça-os andar pelo caminho, Senhor, aleluia, pelo caminho amplo, pelo caminho, Senhor, limpo, Senhor, aleluia, pelo caminho, Senhor Deus, da verdade, e aleluia, pelo caminho, Senhor, do milagre, da fé, aleluia, pelo caminho do sobrenatural, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, o versículo 1 é crucial no livro de Gênesis, onde marca o início da história de Abrão, que revela uma promessa divina e um chamado que leva Abrão a ser Abraão, aleluia, o pai de uma grande nação e o pai da fé. Ou seja, o canal de bênção para todas as famílias da terra, aleluia. O versículo 1 de Gênesis, capítulo 12, diz que o chamado de Abrão era para sair da terra natal e do meio da sua família e ir para um lugar, uma terra desconhecida. Ou seja, um lugar desconhecido. Uma observação, imagine ir para um lugar desconhecido. Ir, passar ou ficar, portanto, para tomar uma decisão dessa, de ir para um lugar onde você não conhece, é preciso ter fé e muita coragem. Eu vejo Deus, eu vejo Deus aqui, provocando Abrão a ter uma fé e expectativas. Por meio da oração e da obediência, foi o que o Senhor, aleluia, provocou no coração de Abrão. Fé e expectativa. Louvado seja Deus. Eu digo em alto e bom som, Deus realiza milagre e cumpre promessas por meio da fé. Deus realiza milagres e cumpre promessas por meio da fé. Eu te digo, meu irmão, como está a sua fé? Como está a sua fé nesse momento?
Como está a sua fé no meio da sua família? Como está a sua fé em meio à adversidade desta vida? Como está a sua fé em meio ao seu ministério? Como está a sua fé em meio a turbulências? Ei, eu te pergunto mais uma vez, como está a sua fé? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Louvado seja Deus. A fé não permite você errar o caminho. Você pegou? Vou repetir. A fé não te permite errar o caminho. Agora você pegou. Você pode dar um glória a Deus aí, você pode dar o seu aleluia, você pode aplaudir o Senhor, você pode levantar dessa cadeira e dizer assim: peguei, aleluia, peguei. A fé não me permite errar o caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ou seja, a fé te leva para onde você nunca imaginou ir. Eita glória. Está esquentando. A fé, aleluia, te leva para onde você nunca imaginou ir. E vou mais além. Ir e ficar. Estabelecer. Se plantar. Oh! Louvado seja Deus. Vou mais além. Plantar, regar e colher e dar fruto. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Ei, louvado seja o nome do Senhor. Louvado, eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu estou com fome de Deus. Eu estou com fome de Jesus. Eu estou com fome desse Espírito Santo. Eu estou com fome. Aleluia, 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 aleluia. E eu te pergunto mais uma vez, como está a sua fé? Como está a sua fé nessa noite? Como está a sua fé? Glória a Deus. Guarda para você. Guarda para você. Guarda para você. Guarda para você. Não responde ainda não, mas começa a pensar melhor. Começa a analisar melhor as coisas. Ei, e começa a visualizar como está a sua fé. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, como está a fé? No livro mesmo de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que, aleluia, não se veem, mas que se esperam em Deus. Você tem confiado na mão e no braço forte do Senhor? Você tem confiado no braço e na mão forte do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Como está a sua fé? Como já foi dito aqui, a fé não te permite errar, querido. A fé te leva para onde você nunca imaginou ir. E como eu disse antes, não só ir, mas ficar, se estabelecer, sabe, se enraizar, produzir. Eita glória. Produzir. E dar frutos para a honra e glória do nome de Jesus. E dar fruto. Como está a sua fé? Como está a sua fé em casa? Como está a sua fé no trabalho? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para ter fé, é necessário uma composição. Fé, oração, consagração. Eita glória. Fé, oração, consagração, santidade. Busca ao Senhor
Leitura da palavra, oh Deus. Meditação é trazer para o teu coração a revelação desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também vai dizer para mim e para você: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para os montes: sai daqui e te planta no mar, assim o fará. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me vem à memória também um ato de fé e de coragem na pesca maravilhosa, onde Jesus chega à beira da praia e vê os discípulos que passaram a noite toda pescando, uma vigília, e quando eles voltam da pescaria sem resultados, sem nenhuma resposta, sem expectativas nenhumas, derrotados, ou seja, totalmente cansados, exaustos. Me traz à memória que no versículo, que eu não estou lembrando agora, mas diz que Jesus visualiza os discípulos lavando a rede, tirando o lixo, tirando os destroços, tirando os cacos, ou seja, o lodo, tirando aquilo que não presta, restaurando as redes. Talvez o Senhor hoje, nesta noite, esteja falando para mim e para você: é necessário restaurar o nosso coração nessa noite, para recomeçar, para abraçar novamente a palavra da promessa. Sabe por quê? Você é diferente. Aleluia. Você é diferente. Vou mais além, com você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário ter fé, mas também precisa ter oração, sabe? Ter oração nessa receita. É preciso ter oração nessa receita. Vamos lá, 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, glória. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 1, no versículo 1 em diante, que diz assim: houve um homem de Ramatai, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Eframita. Versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Versículo 3, este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Versículo 5, aleluia. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Versículo 6, sua rival a provocava exaustivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pelo que chorava e não
comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, veja só, a atitude dessa mulher é um exemplo para nós, juntando a sua necessidade de ser mãe e de ter um filho. Ela chora aos pés do Senhor, ela ora, ela clama, ela não só ora, ela também não só clama, mas ela jejua, ela consagra, ela pede incessantemente para que o Senhor abra a sua madre, para que o Senhor realize o milagre, aleluia, sobre a sua vida. Então, queridos, amados do Senhor, nesta noite, o Senhor está dizendo, aleluia, como está o seu tempo de oração em meio a turbulências? Como está o seu tempo de oração em meio aos desafios? Como está o tempo de oração em meio, aleluia, às batalhas espirituais que eu e você temos travado? Como está sendo, aleluia, como está sendo o seu tempo de oração? Certa feita estava no veículo com os irmãos, e ali a esposa do nosso irmão fez uma pergunta: pastor, eu não estou conseguindo orar como deveria, sabe, pastor, tenho muita dificuldade em oração e tal. Eu falei: se você sabe por quê? Imagino. Então, porque olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestade. Porém, eu te digo, ainda que você não consiga dar o dízimo da oração, aleluia, mas dê um tempo de oração para Deus, seja ele 5 minutos, seja ele 10 minutos, seja ele 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o que seja. Mas você e eu precisamos orar. Mas você e eu precisamos orar. E eu disse assim: quantas horas tem o dia? 24. E qual é o dízimo de 24? 2 horas e 40. É claro e é óbvio, querido, que nem todo mundo vai aguentar 2 horas e 40 minutos orando ao mesmo tempo. Apesar do que nos tempos antigos, né, havia pessoas que dobravam os seus joelhos nas consagrações. Eu era testemunha disso, quando frequentava, aleluia, ali em Madureira, numa consagração no Morro do Fubá, ali na casa da nossa irmã Marisa, que partiu para a glória. Era 1 hora de oração de joelho, e quando se levantava do joelho, a glória de Deus enchia toda aquela casa. Ou seja, irmão, se nós não conseguimos 2 horas e 40 minutos, mas num período de 24 horas, possamos dar o dízimo de oração. Mas se eu e você, muitas das vezes, não conseguimos orar esse tempo todo, mas 10, 5, 20, meia hora, o que seja, para Deus vai valer muito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse para aquela irmã: então começa, irmã, vai para o teu quarto, esteja lá naquele momento de louça lavando, fazendo a comida, esteja em oração. Você está pagando dízimo, você está completando o seu 10% na presença do Senhor. Então Ana é um exemplo para nós nessa noite. Ana é um exemplo para nós nessa noite, neste lugar, de perseverança na oração. Olha a química: fé sem oração não tem resultado. Então precisa ter fé, precisa ter oração. Ei, louvado seja Deus, para que essa composição seja composta, aleluia, e completa. Automaticamente, fé e oração, aleluia. Sabe qual é o resultado? Milagre. Milagre.
Nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida. Tem milagre aí na tua casa. Porque você, aleluia, se propôs, em meio à fé, orar, buscar, clamar. Ei, sabe qual é o resultado? O milagre está chegando na tua casa. Isso é para quem tem fome de Deus. Isso é para quem tem fome do Espírito Santo. Isso é para quem tem fome de Jesus. Nós estamos nessa série Fome, ministrando sobre a tua vida, aleluia, algo que nutre, algo que te dá força, algo que, aleluia, aleluia, algo que te ponha de pé espiritualmente. Louvado seja Deus. Ana é um exemplo de oração. Glória, glória ao nome do Senhor. Ana é um exemplo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar em milagre, fé, oração, o resultado é milagre. Livro Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de 1 a 10. Capítulo 3, de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. O livro histórico do Novo Testamento. Que diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eram levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Pedro, fintando os olhos, fintando juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: nós não possuímos, ou não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em outras versões, ele levanta e anda. Mas diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Glória a Deus, o milagre acontece. Esse homem se levanta, o milagre é estampado aos olhos. Ele entra no templo, pulando e saltando. O primeiro milagre na igreja primitiva. O primeiro milagre na igreja primitiva, aos olhos de toda a igreja. Então, querido, nesta noite, aqui está o exemplo, Pedro e João, que por meio da fé e da oração, e da consagração, e dos jejuns, e das buscas, lá em Atos capítulo 2, aleluia, no capítulo anterior, vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar, um só propósito, oh glória, um só ideal. Ali havia comunhão, ali havia o partido do pão, ali havia busca, ali havia oração, consagração, e ali havia fé. Essa composição toda espiritual, biblicamente falando, resultou em milagre. O primeiro milagre: o coxo começa a andar, há um alarido, há um glória, aleluia. Deus ainda opera milagres por meio da fé. E nessa noite eu quero te dizer: o milagre está chegando na tua casa. O milagre está chegando aqui sobre a tua vida. Ei, glória a Deus. Ei, glória a Deus. Uma vez que nós nos propusemos a orar, aleluia, e aplicar a nossa fé, e consagrar a nossa vida, ei, querido, louvado, automaticamente o resultado é milagre. É milagre. Ei, pastor, está faltando uma coisa: a palavra expectativa. Eu sei. Após isso aqui, sabe qual era a expectativa dessa igreja? É que elas estavam debaixo de uma promessa. Que se cumpre lá no profeta, aleluia, Joel capítulo 2. E eis que nos últimos dias
aleluia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos e vossas velhas, aleluia, terão sonhos. Vossos jovens profetizarão. Ei, querido, é uma promessa ser cheio da glória, da unção, do Espírito Santo, ser cheio de Deus, ser cheio de Jesus, ser cheio do Espírito de Deus. Nessa noite eu estou dizendo para você, aleluia, não desista, levante-se, persista, continua. Neste lugar tem alimento que te nutre, que te faz estar de pé. Neste lugar, aleluia, tem vitamina de A a Z, palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso estamos aqui despertando em você fome, fé, oração, milagre e expectativas. Fé, oração, aleluia, milagres e expectativa. A expectativa da igreja primitiva era, louvado seja Deus, já estou chegando ao final, era o resultado. Uma vez que nós nos aplicamos, uma vez que pomos em prática tais revelações ditas aqui e em outras ministrações com relação a essa mensagem e esta palavra que impacta fome, nós vamos ver a mão poderosa do Senhor. Eu te digo que nesta noite, algo novo está acontecendo aí. Algo de tremendo e profundo e terrível está acontecendo aqui. Algo de poderoso está acontecendo nessa noite. Porque essa mensagem está passando de casa em casa, de lar em lar, de famílias em famílias. A unção de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Milagres já estão começando a acontecer. Sobrenatural para a honra e glória do Senhor. Porque hoje o Senhor está despertando fome em você. Fome da palavra. Fome por meio da fé. Fome da oração. Fome por milagres. E fome por expectativas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, glória a Deus. Você pode dar um aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A expectativa da igreja primitiva, para fechar, foi quando começaram a ver os milagres acontecerem. Deus levanta Pedro, no capítulo 4, numa autoridade, num conhecimento, numa unção, e Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. Começa a explanar, a compartilhar e a dividir com aquela multidão. E o resultado, a expectativa era essa. Quase 5.000 almas, quase 5.000 pessoas aceitam a Cristo como Salvador, aceitam a Jesus como Senhor, aceitam ao Deus eterno, ao Deus invisível, ao Deus de Paulo, para a honra e glória do nome do Senhor. Nesta noite, eu quero orar com você e por você. Quero dizer para você, você que anseia e deseja, após essa mensagem, ouvir essa mensagem, aleluia, o teu coração está batendo mais forte. Hoje é um momento seu com Deus. Hoje é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, de aceitá-lo como Senhor, aleluia, e suficiente Deus da tua vida. Hoje Ele quer te libertar, hoje Ele quer te curar, hoje Ele quer te salvar, hoje Ele quer te batizar com o Espírito Santo e fogo, hoje Ele quer te fazer surpresas agradáveis, hoje o Senhor, hoje, quer saciar a tua fome. Quero orar com você. Onde quer que você esteja, em sua casa, seja você numa condução, assistindo, aleluia, essa transmissão, você aqui na igreja, em nome de Jesus, ergue a tua mão aí para o céu, receba essa oração. Pai, eu quero orar neste momento, por este Senhor que se decidiu no seu coração, receber
ao Senhor como Deus da sua vida, ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Eu ministro, Senhor, sobre a vida, Pai querido, desta pessoa. Liberta ela, caia por terras correntes, caia agora as maldições, quebrado seja, Senhor, tudo aquilo que envolvia e impedia esta pessoa de te conhecer. Ah, Deus, solta ela, liberta ela, livra ela, Senhor. Torna ela livre, leve e solta, para te ter como Senhor da sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa vida, eu abençoo essa alma, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero fazer uma oração por você, que no decorrer da caminhada, aleluia, desanimou, que no decorrer da caminhada, da sua fé, aleluia, a sua fé esfriou. Ah, no decorrer da caminhada você parou de orar. Ei, no decorrer da caminhada você não tem visto mais milagres. E nem tampouco as expectativas têm, aleluia, brotado em você. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração objetiva sobre a tua vida. Aleluia, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, oremos ao Senhor. Eu peço agora sobre essas vidas, essas pessoas, sobre essas almas, Senhor, aleluia, sobre esse senhor, essa senhora, esse jovem, essa criança, esse adolescente, Senhor, sobre este povo, que no decorrer da caminhada, Senhor, aleluia, fraquejou, que no decorrer da caminhada, Senhor, aleluia, esfriou a sua fé, que no decorrer da sua caminhada, Senhor, aleluia, parou de orar, mas em nome do Senhor Jesus, que no decorrer da caminhada, Senhor, deixou de ver, viver, aleluia, e presenciar milagres nesta noite. Senhor, reverte agora o quadro, Senhor, reveste essa situação, joga por terra toda maldição, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça, Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa, essa criança, esse jovem, essa jovem, Senhor, a se levantar, a se nutrir, ó Deus, a se alimentar, a obter vitaminas suficientes, Senhor, espiritual, Senhor, para estar de pé na tua presença. Eu quebro agora toda maldição sobre a tua vida nessa noite. Eu quebro toda maldição, toda palavra contrária, toda palavra que te parou, toda palavra, aleluia, que foi uma muralha na tua caminhada, que te parou em nome de Jesus. Hoje portas se abrem, hoje portões, aleluia, caem diante dos seus olhos. Há um caminho limpo para que você trilhe com o Senhor Jesus. Receba essa oração nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Quem recebe essa palavra nessa noite, aplaude ao Senhor, glorifica o seu nome, dê glórias, dê aleluias. O Senhor é bom, aleluia, não há outro Deus semelhante a ti, e você pode aplaudir ao Senhor. Receba o Senhor no teu coração nessa noite, para a glória e honra do nome do Eterno, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você recebeu isso no seu coração? Recebeste isso aí na tua casa? Agora, por favor, desperta, presta mais atenção, olha ao seu redor, veja o que está acontecendo, perceba, há algo diferente que Deus está fazendo na sua vida, e você ainda não percebeu, mas hoje te foi despertada uma fome de fé, de oração, de milagres e expectativas. Fome de Deus, fome de Jesus e fome do Espírito Santo. Receba isso em teu nome, Senhor, para a glória e honra do Senhor Jesus. Abençoa essas vidas em nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, está chegando o momento e a hora. Aleluia. Você que tem ouvido palavras, ministrações, cânticos, orações através desse ministério, esse é um momento assim propício. Você não é obrigado, mas eu estou aqui para te incentivar. Por favor, você que ama o Evangelho, você que ama a obra de Deus, invista. Aleluia. Nesse momento vai aparecer um QR Code aí embaixo. Aí você pode clicar aí, faz a sua contribuição, traga o seu dízimo para essa casa de oração,
essa obra precisa, aleluia, da tua ajuda, do teu investimento, porque você está investindo no céu, e o Senhor vai abrir os céus em teu favor. Eu creio. Está aí o QR Code aí embaixo, em nome de Jesus, clica aí, para a honra e glória do Senhor, e no momento em que você vai preparando a sua oferta, nesse exato momento vai passar aí, Voice News. Esteja atento a tudo que está sendo dito. E se você puder, você que está em casa, você que está aí longe, venha fazer uma visita para a gente, em nome de Jesus, venha fazer uma visita. Nós estamos te esperando aqui de braços abertos. Um abraço caloroso, amoroso em nome de Jesus. Vamos ofertar a casa do Senhor? Voice News! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Voice News. E você, já faz parte de uma célula? Não, você não sabe o que está perdendo. Nossas células são um momento de palavra, de comunhão, de diversão, muita alegria. Se você quer participar, levante a sua mão e um líder de célula vai até você. Você já conhece o nosso método de evangelismo? A pessoa que recebe aponta a sua câmera para esse QR Code e já vai poder receber uma palavra poderosa. Não é muito simples e prático? Caso você queira esse card de evangelismo, é só procurar uma das pessoas do serviço de culto. Atenção, varões da nossa igreja! Todas as quartas, às 20 horas, temos o futebol. É um momento de diversão, descontração e comunhão para você aproveitar. Vem? Caso tenha interesse de participar, é só procurar Renato, Isaac ou Juan. Vem? E para você que tem fome de Deus, mas você sabe o que é fome? Fé, oração, milagre e expectativa. E esse é o nosso culto online que acontece todos os domingos às 19 horas no YouTube. Se conecte com a gente. Se preparem, a nossa cantata de Natal está chegando. Vai ser maravilhoso, um momento muito tocante. Venha celebrar conosco. Vai ser no dia 14 de dezembro, às 18h30. Você não pode perder. Chama seus amigos, chama seus parentes, vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor. Atenção, jovens e adolescentes! Participe do retiro de carnaval. Não perca essa oportunidade. Procure o Rômulo ou a Laura. Chegamos ao final de mais um Voice News. Tenham todos um ótimo culto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que ofertou a casa do Senhor, você que teve esse prazer, sentiu no coração, eu agradeço em nome de Jesus a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Eu quero orar com você e por você, abençoando a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor pelos ofertantes, dizimistas, primicistas, Senhor, da tua obra, desta casa de oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem provido nesta casa. De igual modo, Senhor, a esse que é dizimista, primicista, o ofertante, eu, Pai, peço a tua bênção. Senhor, aleluia, Deus, as tuas ricas bênçãos sobre esta família, sobre esse ofertante, sobre esse, aleluia, dizimista e primicista, sobre, Senhor, esse pai de família, essa mãe de família, sobre esse jovem, Senhor, que está em busca, Senhor, aleluia, de uma porta de emprego, Senhor, de uma faculdade, Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, abençoa, que essa semente, Senhor, aleluia, depositada nessa terra, Senhor, produzirá, aleluia, produzirá, Senhor, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, 1000
por um, Senhor, para a glória e honra do Senhor. Abre os céus, derrama bênção, Senhor, incontáveis sobre esta família. Eu te peço em nome de Jesus, abre porta onde não há porta. Senhor, proporciona, Senhor, aleluia, sobre a vida destas pessoas, Senhor, a tua prosperidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao final. Que você possa ter tido uma noite maravilhosa, ministrada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Que você não perca nada. Que você não perca nada. Nos domingos à noite e nessas ministrações. Outros pastores estão também ministrando, juntamente com o nosso pastor, presidente, pastor Aio Balogun. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa noite, rica e abundantemente, poderosamente, que você tenha uma semana maravilhosa, de conquistas, aleluia, de portas abertas, de grandes alegrias, surpresas agradáveis e fé no coração, oração na prática, milagres diante dos teus olhos e expectativas, aleluia, no seu coração e no seu espírito, para a honra e glória do Senhor. Eu quero te abençoar com a bênção apostólica nessa noite, em nome de Jesus, amém? Receba a bênção do Senhor, estenda as tuas mãos, aleluia. A tua palavra, Senhor, diz para abençoar o teu povo e assim faremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja contigo, igreja do Senhor, seja contigo, família, voz de Deus, seja contigo, Israel de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digamos amém. Deus te abençoe, uma ótima noite em nome de Jesus, amém.